Bom, então, começando, retas e planos no espaço, tudo bom? Tudo bem, Júlia? Beleza, tá dando recado aí. Bom, retas, vocês viram lá, a gente viu posição relativa entre retas lá no plano cartesiano, aqui é no espaço. Então, é assim, duas retas podem ser paralelas coincidentes ou simplesmente coincidentes, é a mesma reta, né? É a mesma reta. Então, imagine a reta vermelha e a reta laranja aí. Observe que ela tem infinitos pontos em comum, né? Tudo bem? A reta R e a reta S, a intersecção delas da própria reta R ou reta S. São paralelas coincidentes ou simplesmente coincidentes. Tem também as retas paralelas distintas. Elas não têm ponto em comum, mas cuidado, elas não têm ponto em comum e são coplanares. O que são coplanares? Tem um plano que vai conter as duas. Porque daqui a pouco a gente vai ver retas reversas, não tem ponto em comum, mas não são coplanares, tá? Então, paralelas distintas, a intersecção delas dá vazio e tem um plano que contém as duas, elas são coplanares. Tem sempre, se eu pensar em duas retas paralelas, tem sempre um plano que contém as duas, tá? Tem também as retas concorrentes. Tudo bem? Então, tem aqui as retas concorrentes, tem um ponto em comum. Tem um caso particular de concorrência, quando forma ângulo de 90 graus, a gente chama de perpendicular, né? Se formar ângulo de 90 aqui, a gente fala que elas são perpendiculares. Então, tem um ponto só em comum. E tem também aqui, o que vai surgir aqui, que não tinha lá em GA, é as retas reversas. Elas não têm ponto em comum e não são coplanares, não tem um plano que contém as duas. O pessoal costuma fazer assim um cubo ou um paralelepípedo. E imagine assim, se eu ligar aqui, só um minutinho. Então, por exemplo, imagine que eu pegue essa reta aqui e essa aqui. Elas não vão se encontrar, tudo bem? Tá, uma está passando aqui na frente, como se eu tivesse desse tipo aqui assim, ó. Só um minutinho. Só um minutinho. O problema de eu fazer isso é que eu não consigo abrir a minha câmera, né? Vocês estão me vendo aqui em cima, aqui na tela, aqui em cima ou não? Ah, então dá para me ver, beleza. Bom, então tem aqui uma reta R e uma reta S, observe que elas são paralelas, então elas podem ser paralelas coincidentes, é a mesma reta, paralelas distintas, não tem ponto em comum e são coplanares, pode ser concorrentes, também são coplanares, né? E tem um caso particular de concorrência que é reversa, e tem o caso de, tem um caso particular de concorrência que é o perpendicular. E tem também o caso que a gente chama de reversa, ó, se você olhar assim, parece que elas estão se encontrando, parece concorrentes, mas se você olhar, elas não estão se encontrando. Isso a gente chama de retas reversas, tá? Não tem ponto em comum e não são coplanares, tá? Eu tentei fazer aqui no cubo para ficar mais fácil de ver, mas essa reta R e essa reta S não vão se encontrar, tá? Então, elas são reversas, tá? E não são coplanares. Todas as retas reversas não são coplanares, não tem um plano que vai conter as duas, tá? Então, essa é a primeira parte. Depois, reta e plano. A reta pode ser o quê? Contida no plano, tem todos os pontos em comum, e aí o que acontece? A intersecção de R com o plano alfa dá a própria reta R, né? Tem todos os pontos em comum. Tá? Basta dois, né? Lembra dos postulados de inclusão que vocês viram com o Vitor? Se dois pontos distintos de uma reta pertencem ao plano, ela está contida no plano. Pode ser incidente no plano, só tem um ponto em comum, depois a gente vai ver quando é que forma ângulo de 90, quando é que tem que acontecer para ela ser perpendicular, né? E no caso está sendo incidente, só tem um ponto em comum. Então, a intersecção de R com o plano alfa dá um ponto P. Tá? E ela pode ser paralela ao plano, aí não tem nenhum ponto em comum. Né? Tem aqui a reta R, ela vai ser paralela ao plano, não tem nenhum ponto em comum. Tá? Aqui a intersecção de R com o plano dá vazio. Então, se a intersecção de uma reta com o plano for vazio, não tiver nenhum ponto em comum, ela é paralela ao plano. Se a intersecção da reta com o plano der um ponto, é porque ela
ela é incidente ao plano. E se ela tiver mais de um ponto em comum, né? Basta dois pontos distintos, né? Ela vai ser contida no plano, né? Tem lá o postulado de inclusão que vocês tiram com o Victor, tá? Beleza? Vou passar. Depois, seguindo adiante, deixa eu limpar isso aqui. Posição relativa entre planos. Pode ser coincidentes, é o mesmo plano, né? Tá vendo? Tem o plano alfa e o plano beta estão coincidindo. A intersecção de alfa com beta dá o próprio alfa ou o próprio beta, né? Pode ser paralelos distintos, né? Não tem ponto em comum. Observe que a intersecção aqui de alfa com beta dá vazio, né? E pode ser secantes, né? Quando a intersecção dá uma reta, né? Tudo bem? Você tem aqui a intersecção de dois planos. Se pegar uma parede e o chão ali, tem uma quina, né? A intersecção vai ser uma reta, né? Então, essa é a posição relativa entre dois planos. E plano alfa com o plano beta, a intersecção vai dar uma reta R. Tá? Então, pode ser paralelos coincidentes ou coincidentes, é o mesmo plano. Paralelos distintos, como, por exemplo, o plano que passa pelo teto e o plano que passa pelo chão, né? Não tem ponto em comum. E podem ser secantes, a intersecção vai dar uma reta. O plano da parede com o plano do chão, tem uma quina lá, né? Aquela quina é uma reta, né? A intersecção é uma reta. Porque plano é infinito, não é só a parede, ele vai além da parede, né? Tudo bem? Depois, determinação de plano. Vocês viram lá com o Vitor que 3 pontos não colineares, não alinhados, determinam um plano, né? Tudo bem? Que era o postulado de determinação. Agora, se eu pegar uma reta e um plano, também. Se eu pensar numa reta R e um plano, um ponto P fora da reta, porque você pode pegar um ponto lá e 2 aqui, né? Peguei lá o P, o A e o B, são 3 pontos não colineares, né? Então vai formar um plano. Então a reta em um plano, só tem um plano que passa por uma reta e por um plano. Se eu pegar um par de retas perpendiculares, também, desculpa, perpendiculares não, concorrentes, pensar numa reta R e numa reta S, também só tem um plano que contém as duas. Por quê? Você pode pegar um ponto aqui de uma reta, um ponto da outra e um outro ponto da outra reta, tá vendo? Dá 3 pontos não colineares. 2 de uma reta e um da outra, né? Então determina um plano. E retas paralelas distintas, a mesma coisa, né? 2 retas paralelas distintas também forma só um plano que vai passar por essas 2 paralelas. Mesma coisa, você pode pegar um ponto de uma delas e 2 pontos da outra. Peguei um ponto A aqui da reta R, 2 pontos da reta B, da reta S, ponto B e C, tá vendo? Dá 3 pontos não colineares, determinam só um plano, né? Tudo bem? Então tem esses outros casos de determinação de plano, tá? Beleza? Vou passar. Limpar aqui. Intersecção de planos. Bom, a gente viu que 2 planos, a intersecção deles dá uma reta, né? Tudo bem? Intersecção de 2 planos dá uma reta. Tudo bem? Então, aqui, vamos ver esse exemplo aqui. Está na apostila de vocês, tá? Antes da gente começar a fazer o exercício. Figura abaixo mostra uma porta entreaberta, né? E o canto de uma sala. A porta ela é retangular, né? Bom, as retas RS, ST e X e Y, X e I e R têm, respectivamente, as posições relativas. Primeiro, RS. A reta que passa por R e a reta que passa por S, está uma lá em cima na porta, outra embaixo, né? O que acontece? R e S são o quê? São paralelas distintas, né? Uma passa lá em cima, outra embaixo na parede, né? Paralelas. Ele só colocou paralelas, mas seria paralelas distintas, né? Porque tem os paralelas coincidentes, né? Tudo bem? Agora vamos pegar o quê? Outro par de retas. Ele falou em S e T. Então, a reta S aqui embaixo, que a reta T aqui, uma contém a altura da porta, outra contém a base da porta, né? São perpendiculares, são concorrentes formando um de 90 graus aqui, né? Então, quando a gente pensa em S e T, são retas perpendiculares. São concorrentes? São, mas é o caso particular de concorrência que a gente chama de perpendiculares, né? Tem um único ponto em comum e formam ângulo de 90 graus. Então, são perpendiculares. E tem também as retas, cadê tu? X e R. Está aqui a reta R de azul blue. Está lá a reta X.
Ah, professoras não vão se encontrar? Não, mas tá aqui, ó, na nossa quina aqui, a outra não. Tá passando uma lá, essa aqui vai passar por lá, mas não vai cruzar, né? E não são paralelas, então elas são o que a gente chama de reversas, né? Então, você pegar R e X, são retas reversas. Reversas. Ok? Então, seria isso. Paralelas distintas, ou simplesmente paralelas, né? Perpendiculares e reversas. Isso você encontra na Alternatives. B de bola, tudo bem? Então, esse exemplo está lá na apostila de vocês, tá bom? B. Ok? Eu vou passar. Então, exercício 1. Lá na página... Ixi, nem sei se dá para ver aqui, tem um monte de coisa aqui na minha frente. É, página 72, tá? Tudo bem? Seguindo aí. Então, exercício 1. Coloque V ou F conforme as sentenças sejam verdadeiras ou falsas. Duas retas que têm ponto em comum são concorrentes? Cuidado, ele não falou que é um único ponto em comum. Se for um único ponto em comum, seria verdade, mas pode ser que seja o quê? Pode ser que tem mais de um ponto em comum. Falou tem ponto em comum. Se ele falasse um único ponto em comum, aí beleza, né? Então aqui tem um único ponto em comum, aqui são concorrentes, né? Mas se tiver mais de um ponto em comum, vai ter vários infinitos, aqui já são coincidentes, paralelas coincidentes, né? Tá? Então, essa afirmação é falsa, tá? Quer dizer, o que teria que escrever para ficar verdadeiro? Duas retas que têm um único ponto em comum são concorrentes, ou duas retas que têm ponto em comum podem ser concorrentes? Pode, mas elas podem ser também, além de coincidente, concorrente, pode ser coincidente, tá? Então, o problema está na quantidade. Se ele falasse um único, aí seria concorrente. Mais de um é coincidente, tá? A mesma coisa aqui, duas retas que não têm ponto em comum são paralelas distintas ou reversas, né? São paralelas distintas ou reversas, né? Você tem aqui, se elas forem coplanares, se tiver um plano que contém as duas, aí são paralelas distintas, mas pode ser que elas sejam reversas, né? Aquele caso do cubo lá, né? Ok? Então, se a gente pensar numa reta que passa aqui em cima, outra aqui, não tem ponto em comum, então eu faço o cubo para ter a noção de três dimensões, né? Quer dizer, se a gente pensar nessa reta aqui, nessa aqui, ó, ou se eu pensar nessa aqui embaixo, tá vendo? Elas não tem ponto em comum e não são paralelas, né? Aqui são paralelas distintas, né? E aqui são reversas, né? Então, que difere uma da outra? As paralelas distintas vai ter um plano que contém as duas, já as reversas não. Mas o que ele falou aí, ele está afirmando que duas retas que não têm ponto em comum são paralelas distintas. Não, porque pode ser reversas. Né? Então, por isso essa afirmação é falsa também. Beleza? Tudo bem? Depois. Duas retas não coplanares são sempre reversas? Verdade, né? Todas as outras são coplanares. As paralelas distintas, as concorrentes, as coincidentes. Então, tem infinitos planos passando pelas retas coincidentes, né? Então, verdade, duas retas não coplanares são sempre reversas, né? Não tem um plano que vai conter essa reta R e essa reta S aqui. Ok? Se uma reta não tem ponto em comum ao plano, ela é paralela ao plano, verdade. Se não tiver ponto em comum, ela é paralela. Se tiver um único ponto em comum, ela é incidente. Se tiver mais de um, ela vai ser contida, né? Dois planos paralelos interceptados por um terceiro determinam intersecções paralelas. A gente vai ver paralelismo na outra aula, né? Mas isso é verdade. Eu vou tentar fazer o desenho aí. Que é mais ou menos isso aqui assim. Vou fazer outro plano primeiro.
Então, você tem lá dois planos paralelos. Isso vai estar lá na outra aula, né? Mas ele já coloca aqui, né? E mais que isso, né? Aí as intersecções vão ser retas paralelas, né? Quer dizer, que vai ter uma intersecção aqui, outra intersecção aqui, né? E desde que o alfa e o beta sejam paralelas, essas retas vão ser paralelas, né? Imagine se tem aqui um plano alfa, aqui um plano beta, essa reta R, essa reta S vão ser, se alfa é paralelo a beta, então sai que a reta R, que é a intersecção de alfa com teta, e S, que é a intersecção de beta com teta, vão ser paralelas. Então, essa afirmação é verdadeira, mas isso vai estar, essas explicações vai estar um pouquinho melhor na próxima aula, tudo bem? Então, anota aí, quando eu terminar, me avisa. Obrigado, Sofia. Dois. Assinale a alternativa falsa. Se dois planos são paralelos, distintos, espera só um pouquinho, deixa isso aqui subir. Preciso pegar umas coisas ali. Assim. Assinale a alternativa falsa. Se dois planos são paralelos distintos, então toda reta de um deles é paralela ou reversa a qualquer reta do outro? Sim, a gente vai ver isso depois, né? Isso aqui está meio fora de ordem, né? Depois a gente vai ver lá paralelismo, né? Entre planos, tá? A gente vai ver aqui, ó, né? Essa ideia de paralelismo, né? Mas tá aí o exercício que a gente vai fazer agora. Então, assinale aí a afirmação falsa. No A. Se dois planos são paralelos distintos, então toda reta de um deles é paralela ou reversa a qualquer reta do outro? Sim, né? Porque se eles são paralelos, a reta que está contida num deles não vai ter jeito de passar aqui nesse plano e chegar nesse outro aqui embaixo. Um minutinho. É ruim de fazer o desenho, né? Mas vamos tentar aí. Então, quando você pega dois planos paralelos distintos, então toda a reta de um deles é paralela ao reverso de qualquer reta do outro. Imagine aqui, eu tenho uma reta R aqui, que está contida aqui nesse plano alfa. Qualquer reta que eu pegue aqui, ou vai ser paralela, essas vermelhas aqui vão ser paralelas, tá? E essas de azul ou de verde vão ser reversas, né? Mas não vai ter jeito dela passar ali e encontrar com a de baixo, né? Então, essa afirmação A, ela é verdadeira, tá? Tudo bem? Mas, como eu disse, está meio fora de ordem, porque eu vou explicar paralelismo só na próxima aula, né? A próxima aula de paralelismo, ele coloca aqui meio fora de ordem. 2. Se dois planos são secantes, então uma reta de um deles pode ser concorrente com a reta do outro? Sim. Vamos ver por quê. Opa, peguei um coração aqui. Plano secante seria mais ou menos assim. Você tem um plano aqui. E outro plano aqui embaixo. A intersecção deles é uma reta, né? Então, o que que acontece? Você pode ter uma reta aqui em um deles e uma outra reta no outro e elas se encontrarem aí, né? Tudo bem? Então, essa alternativa B também é verdade, tá? Se dois planos são secantes, então uma reta de um deles pode ser concorrente com a reta do outro. Sim, né? Se você pensar aqui no R e S, são concorrentes, estão se encontrando aqui no ponto P. Tá? Então, é verdade. B. Aqui, C. Se uma reta é paralela a dois planos, então ela é paralela a esses... Então, esses planos são paralelos, também está fora de ordem, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, na outra aula, né? Daqui a pouco não, mas seria esse caso aqui assim, ó. Tá vendo? Essa reta R aqui, ela é paralela ao plano beta, ela é paralela ao plano alfa, e esses planos não estão sendo paralelos, eles, muito pelo contrário, estão sendo secantes, né? Tá? Deixa eu tentar fazer esse desenho aí. Tá? Então tá fora de ordem também, né? Deixa eu tentar fazer esse desenho, que é parecido com aquele ali de cima, né?
Tá? Então, você tem aí dois planos. Esses planos não são paralelos. Então, aqui, para ter a noção de profundidade, eu vou fazer isso. Quer dizer, como se eu estivesse levantando uma reta. Aí, né? Então, tá vendo? Essa reta R, ela é paralela ao plano alfa, que está aqui embaixo. Ela é paralela ao plano beta, e esses planos não são paralelos. Por que ele fala aí? Se uma reta é paralela a dois planos, então esses planos são paralelos? Não, tá vendo? A reta é paralela ao plano alfa e paralela ao plano beta. E elas não são. O que a gente vai ver depois é que ela é paralela à intersecção aqui, né? Você teria uma reta aqui, teria uma reta aqui S, que é a intersecção desses planos, ela vai acabar sendo paralela à intersecção, isso lá na próxima aula, tá? Então, a afirmação aí é falsa, tá? O fato da reta ser paralela a dois planos não quer dizer que eles sejam paralelos, tá? Mas, como eu disse, está fora de ordem, né? Depois, o D. Só um minutinho que fica aparecendo umas coisas aqui na minha frente. Aí eu não consigo escrever. Depois, o D. Se duas retas são concorrentes, se duas retas concorrentes de um plano são paralelas a um outro plano, então esses planos são paralelos, volto a dizer, isso também está fora de ordem, né? É o que a gente vai ver lá, paralelismo entre planos, né? Isso é verdade, né? Essa vai ser a condição para que dois planos sejam paralelos. Que você tenha um par de retas aqui que sejam concorrentes, né? Que sejam ambas paralelas a um outro plano aqui, né? Mas está fora de ordem também. Ele comeu bola aqui, né? Então, qual vai ser a condição para que dois planos sejam paralelos? Que você encontre em um deles um par de retas concorrentes. Imagine essa reta aqui está contida no alfa e é paralela a beta. Essa reta aqui está contida no alfa e é paralela ao beta. E elas são concorrentes, quer dizer, elas se encontram num ponto, né, P. Isso garante que elas são concorrentes. Então, se essas duas retas são paralelas a um plano beta, o plano que contém essas retas vai ser paralelo ao plano beta, né? Quer dizer, daqui sai que alfa é paralela a beta, né? Desde que R seja paralela a beta, né? E S seja paralela a beta também, e R intersecção com S dá um ponto P, para dizer que elas são concorrentes, né? Então, essa afirmação é verdade, né? Se duas retas concorrentes de um plano são paralelas a um outro plano, então esses dois planos são paralelos. Volto a dizer, isso está no lugar errado, né? Isso está lá na aula 53, 52, que é a próxima aula, tá? Bom, só pode ser aí a falsa se dois planos são paralelos, então toda reta que é paralela a um deles, se dois planos são paralelos, então toda reta que é paralela a um deles é paralela ou está contida no outro. Deixa eu ver isso aí. Se dois planos são paralelos, então toda reta que é paralela a um deles é paralela ou está contida no outro. Vamos tentar fazer o desenho. Então, você tem aqui um plano alfa, aqui um plano beta, tem aqui um plano alfa, um plano beta. Sabia, né? Isso aqui é verdade, né? A gente já sabia que era C, porque ele quer saber a falsa, né? Quer dizer, poderia ter parado lá, a C é a falsa. Tudo bem? Então, anota aí. Se uma reta é paralela a dois planos, então esses planos são paralelos? Não, a gente já tinha visto que era falso aqui, né? Tá vendo? Então, aqui já chegaria na alternativa C. Eu nem deveria ter analisado os demais, mas volto a dizer, isso aqui está fora de ordem, né? Quer dizer, para analisar o D, o E, mesmo o C, a gente vai ver na próxima aula, aula de paralelismo, né? Então, essa questão deveria ter colocado lá na próxima aula, tá bom? Então é isso, copia aí, quando terminar me avisa. Vamos ver, então.
Pronto, galerinha. Obrigado, Isa. Eu vou passar aqui, deixa eu limpar, mas volto a dizer, se não tiver tão claro algumas coisas aí, isso tudo vai ficar bem mais claro lá na próxima aula, só para dar uma olhadinha aí rápido. Essas coisas que eu falei tá aqui na aula de paralelismo, né? Aqui, ó, tá vendo? Isso que eu comentei lá, né? Que até a afirmação falsa, né? Ele afirmava que os planos são paralelos, não precisa. Paralelismo de planos, né? Isso a gente vai ver depois, tá bom? Bom, exercício 3 agora, a mesma coisa, também está fora de ordem, né? Então, aqui no exercício 3, coloque V ou F, deixa eu gravar isso aqui. Vou tomar a gravação. Coloque V ou F conforme as sentenças sejam verdadeiras ou falsas. Dois planos sendo paralelos, toda reta que fura um fura o outro? Sim. Dois planos sendo paralelos, todo plano que intercepta um intercepta o outro, e além disso, as intersecções vão ser retas paralelas, né? Está fora de ordem também, né? Você tem aí os planos paralelos, toda reta que fura um, fura o outro, né? Quer dizer, se ela é incidente num, vai ser incidente no outro. Mas você poderia falar, professor, e se ela passar, por exemplo, se ela reta vier aqui, passar aqui assim, ó, não vai furar o outro, né? Que o plano é infinito, não é que ele para por aí. Então, esse plano vai seguir, ela vai acabar cortando em um. Quer dizer, se incide em um, incide no outro, né? Cortou um aqui, vai cortar o outro também, vai encontrar no outro, não tem jeito. Porque plano é infinito, isso aqui é só ilustração, né? Se fura um, fura o outro, tá? Então, a afirmação é verdadeira, né? A 2 e a 3 é muito parecido, né? Com isso. Dois planos sendo paralelos, todo plano que intersectar um vai intersectar o outro, e mais que isso, as intersecções vão ser retas paralelas. Mas a gente vai ver isso na outra aula, o desenho seria mais ou menos isso, né? Então, se eu pensar num terceiro plano aqui, ó, que vai intersectar, se intersectar um, vai intersectar o outro também. E mais que isso, essas intersecções vão ser retas paralelas, né? Quer dizer, vai ter uma intersecção aqui em cima, vai ter outra intersecção aqui embaixo. Se eu tivesse bem feito, essas retas seriam paralelas, né? Imagine o plano do teto e o plano do chão. A parede lateral lá intersecta o teto e o chão, né? E aí você vai ver que essa reta e essa são paralelas, né? Vou ter aqui o alfa e o beta, né? Então, dois planos sendo paralelos, todo plano que intersecta um intersecta o outro, verdade. E a intersecção seriam retas paralelas, verdade, né? Isso aqui já serve para dizer que a 2 e 3 são verdadeiras, né? Tudo bem? Então é isso. Copia aí, então. Vou pausar aqui o vídeo. Bom, assinale a afirmação falsa. Dados dois pontos distintos, existe um plano que os contém? Verdade, né? Sempre que eu tiver dois pontos, tem um plano que os contém. Na verdade, tem infinitos, né? Planos, mas com certeza, se tem lá dois pontos distintos A e B, tem um plano que os contém. Tem vários, né? Tem infinitos, mas que tem um, tem. Não está falando que esse plano é único. Por um ponto fora de uma reta, existe uma única reta paralela à reta dada? Sim, né? Em B. Você tem lá uma reta R, tem um ponto P, só tem uma reta que passa por P e é paralela a R, né? Essa reta é única, a gente chama de unicidade da reta. Essa reta é única. Tá? Então, tem aqui a reta R, tem um ponto P, a reta S. Então, por um ponto fora de uma reta, existe uma única reta. Verdade. Depois, C. Existe um só plano que contém um triângulo? Também verdadeiro, né? Porque três pontos não colineares determinam um plano, né? E o que acontece com o triângulo? Tem lá o triângulo ABC, esses pontos não são colineares, né? Três pontos não colineares determinam um plano, né? Você vai ter um plano que contém, quer dizer, um triângulo só tem um plano que contém um triângulo, né? Tudo bem? Que era o postulado lá de determinação do plano. Tá? Então, verdade, 3. Existe só um plano que contém um triângulo dado. Verdadeiro.
D de doido. Duas retas não coplanares são sempre reversas, verdade, né? Quaisquer outras duas retas são sempre... aqui, se você pensar nos coincidentes, sempre tem um plano. Na verdade, tem infinitos planos que contêm duas retas coincidentes. Se elas forem concorrentes, só tem um plano, que aí cai na ideia de você pegar dois pontos de uma e um da outra, vai formar um triângulo, né? Só tem um plano que contém. As paralelas distintas também, a mesma coisa. Você pode, sempre vai ter um plano que vai conter as duas retas. Pega um ponto de uma, dois da outra. Já as reversas, não tem jeito do plano passar por essa e por essa, né? Então, duas retas reversas são sempre não coplanares. Verdade. E aí, três pontos distintos determinam um só plano. Cuidado, não basta ser distintos, tem que ser... porque se eles forem distintos e forem alinhados, tá vendo? Esses três pontos são distintos. E não vai formar só um plano. Aqui vai ter infinitos planos passando por esses pontos, né? Tem que ser três pontos não colineares. Não basta ser distintos, né? Não colineares determinam um único plano. Tudo bem? Três pontos. Então, essa afirmação é falsa, tá? Porque faltou ele dizer, não basta ser distintos, tem que ser distintos, tem que ser não colineares, né? Porque se eles forem colineares, dá problema, né? Aí não vai ser um único plano, né? Tudo bem? Beleza? Então, aí é a falsa, essa aí que você tem que marcar. Nosso tempo vai acabar, tá, galerinha?